Luli, já fez algum curso enquanto você estava lá? Não, senhora. Nunca fez nenhum estágio, também estando no CREAS? Não, senhora. Mas não é isso que acontece. E olha, não falta dinheiro. Nesse momento, na conta, estão cerca de 17 milhões de reais. Mas então, por que esse dinheiro não é usado? Eu acho que é um erro. Terça-feira, 4 de abril, o RJ2 está começando agora. Olá, boa noite para você. Na cidade do Rio, mais de 400 menores infratores estão em liberdade assistida. Uma medida criada para ressocializar o adolescente que cometeu um ato infracional considerado leve. Mas, na prática, o Rio hoje não tem um programa que acompanhe o menor. Os repórteres Lina Correia e Mariana Queiroz mostram que, na maioria das vezes, os jovens só têm a obrigação de assinar um papel todo mês, sem que mais nada seja oferecido a ele. E mais de 60% voltam a cometer o delito. Chama o pai e mãe? Pode chamar. Ele não veio, mas os senhores estão aqui, então nós vamos fazer uma oitiva dos senhores ainda aqui informal. Vamos ouvir o CREAS também, vamos decidir alguma coisa em relação a ele. Porque a gente está pedindo socorro. Quando a gente chega nesse nível, a gente é apaixonada. A medida socioeducativa não é dos senhores, é dele. E a despeito dos senhores terem outros filhos, cada filho tem a sua história. Os senhores não são os culpados por nada do seu filho. Esta é uma audiência de reavaliação dentro da vara de execução de medidas socioeducativas. Pai e mãe pedem socorro para a justiça. O filho responde por um ato infracional e se recusou a comparecer à audiência. Ele cumpre a chamada LA, Liberdade Assistida. A medida está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente e pode ser adotada pelo juiz quando o menor tiver cometido um ato sem violência ou grave ameaça e se ele estiver nos primeiros atos infracionais. A intenção é que ele permaneça na sua família, permaneça na sua casa e seja acompanhado pelo gestor, que é o município, com a redução dos riscos, dos danos, para que ele não reincida. Mas na prática, o que acontece? Na prática, não existe um programa de liberdade assistida no município do Rio de Janeiro. O senhor está dispensado. Obrigada, pode pedir para o seu colega entrar. Me fala quantos anos você tem? Você está para LA, né? O que você faz quando você chega lá? Chego lá, assino o papel e a mulher fica conversando um pouquinho comigo. Aí você vai embora para casa. Ele chega, assina, uma vez por mês. A moça lá conversa com ele. Quanto tempo demora esse processo de lá? Eu fico lá meia hora, ela conversando com ele, explicando as coisas, tudo. O que o adolescente faz é comparecer ao crédito para assinar um papel. Só que a gente sabe que assinar um papel não é ser sócio educado e não vai mudar a vida de ninguém. Um terço dos adolescentes que comete ato infracional tem entre 12 e 15 anos. Geralmente é nesse período que eles recebem as primeiras LAs, mas sem um acompanhamento adequado, eles voltam a cometer atos infracionais. No ano passado, a reincidência nas chamadas audiências de apresentação, quando a polícia apreende o adolescente e leva para a justiça, foi de quase 60%. São quantos processos que você já tem, você sabe? Só tem já isso agora crime. Quando foi a primeira vez que você caiu num processo desse? Você tinha quantos anos? 11, 12, Agora você está com? 15. A gente recebe muitos adolescentes que já tiveram passagem anterior por atos leves, atos sem grande gravidade, que receberam liberdade assistida e que retornam, então, reiterando atos infracionais da mesma gravidade ou até mais graves. E quando a gente pergunta se ele cumpriu a medida anteriormente aplicada, que é a liberdade assistida, ele diz que ou ele não cumpriu,
simplesmente ele não apareceu no CREAS, ou quando ele cumpriu, ele diz que sim, ele foi lá assinar. A responsabilidade por executar a medida de liberdade assistida é do município, através da Secretaria de Assistência Social. Eles precisam comparecer aos chamados CREAS, Centros de Referência Especializado de Assistência Social. As LAs têm prazo mínimo de 6 meses. A lei determina que os adolescentes infratores recebam orientação e sejam inseridos, caso necessário, em um programa oficial ou comunitário. Além disso, ter a frequência escolar supervisionada e auxiliar na profissionalização e na inserção no mercado de trabalho. Mas nada disso acontece. Chegava lá no CREAS de Ramos, ela não teve assinado, entendeu? Chegava lá e botava o nome dele no papel todo e ia embora. Mais ou menos quanto tempo ele ficava lá dentro? Ah, não fala muito tempo não. Era só assinar o nome dele mesmo. Ele assinava no papelzinho. Ele já chegou a fazer um concurso lá? Não, nada não. A lei determina que as cidades tenham pelo menos um CREAS para cada 200 mil habitantes. Mas aqui no Rio de Janeiro, o número fica bem abaixo. Numa cidade com mais de 6 milhões de pessoas, são apenas 14 centros públicos como esse. Nossa equipe esteve no CREAS do Meia. Em menos de 1 hora, flagramos meninos que cumprem a chamada liberdade assistida. Este adolescente chegou ao local às 14 horas e 3 minutos. 28 minutos depois, saiu. Agora, só retorna no fim do mês. Eu tava até 6 meses. Então, eu tinha que arrumar uma coisa para a identidade, Este outro adolescente também está cumprindo a liberdade assistida. É a primeira vez que está assinando? É a primeira vez. O que ele fez ali dentro? Ele só assinou um papel? O que faz? Ah, porque também passou o serviço comunitário. Quanto tempo mais ou menos vocês ficaram aqui? Liberdade assistida hoje, aqui no Rio de Janeiro, ela funciona? Depende do CREAS, porque na verdade os CREAS não têm uma equipe de acompanhamento da medida socioeducativa de meio aberto própria, específica, para o adolescente que praticou ato infracional. Quando o adolescente cai no CREAS, que não tem equipamento suficiente, que não tem atividades para fornecer para ele, provavelmente a socioeducação dele fica prejudicada. Ou ele fica estagnado na liberdade assistida, ou ele não sai dessa medida e acaba praticando outro ato infracional e sendo prejudicado por isso. Em 2019, a Defensoria Pública ajuizou uma ação civil pública contra a Prefeitura do Rio para que aumente o número de CREAS na cidade. Essa ação pede a criação de uma coordenação municipal do sistema socioeducativo e também que a cidade tenha mais CREAS. CREAS, esse Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que é o lugar em que o adolescente cumpre essa medida. Segundo os especialistas, os adolescentes percorrem o mesmo caminho até chegar ao ato infracional. Eles enfrentam questões familiares, dificuldades de acesso a políticas públicas básicas, problemas de inserção na escola que muitas vezes podem chegar na chamada evasão escolar. E são justamente esses obstáculos que o poder público precisa retirar. Sem receber os acompanhamentos determinados por lei, adolescentes infratores enfrentam dificuldade na ressocialização. Você está estudando? Não, não está estudando. Hoje você cumpre uma medida socioeducativa. Você tem que frequentar a escola. É o primeiro lugar que você tem que frequentar. Algumas regras a gente tem que cumprir. Não pode prejudicar os outros como você prejudicou com aquele ato infracional que você praticou. A gente não tem como fingir que eles não existem, né? Eles existem e eles estão tão invisibilizados pela sociedade que a gente só consegue enxergar eles quando eles praticam roubo, quando eles praticam furto, né? Quando eles incomodam a gente, quando eles atingem a gente, quando eles tocam a gente através de algo que incomoda, porque tira da gente algo que é nosso direito. Só que eles existem e a gente precisa olhar para esse problema. E não é difícil resolver, né? Assim, é um investimento que se precisa ser feito muito pequeno, perto do retorno que isso vai trazer. Eu queria ter mais ajuda de ficar pela escola, do CREAS mesmo, de ficar mais presente, de segurar mais. Eu sei que não é a minha responsabilidade só deles, entendeu? Mas eu queria isso. Fica muito brava essa falta de ajuda.
Que oportunidade, né, para esses jovens e que está sendo desperdiçada. E o que não falta é dinheiro para colocar em prática um programa que realmente possa ajudar o menor que cumpre liberdade assistida. O Fundo Municipal para Atendimento dos Adolescentes tem mais de 17 milhões em caixa que não são usados. Um dinheiro que está parado enquanto os jovens não têm assistência prevista em leis. Há 7 anos, o Rio não tem um programa voltado exclusivamente para o acompanhamento do menor infrator que está em liberdade assistida. Você já conversou com algum psicólogo? Já fez algum curso enquanto você estava lá? Nunca fez nenhum estágio também estando no CREAS? Em 2016, a Prefeitura implantou um projeto piloto e conseguiu reduzir o índice de reincidência. Na época, despencou de 60% para 4%. Era o programa Passo a Passo, em que o adolescente que cumpria a liberdade assistida tinha um mentor, um adulto de referência. Esse profissional identificava as necessidades de cada jovem. Segundo a Prefeitura, o programa foi suspenso por falta de recursos. Infelizmente, o programa foi descontinuado no final da gestão do Eduardo Paes antiga, anterior. Não houve nenhum programa na gestão do prefeito Crivella e agora, com o retorno do Eduardo Paes, nós estávamos na expectativa de que fosse retomado, mas até o momento não foi. Investimento em prevenção que reduziria os custos a longo prazo. Segundo a Vara da Infância, um levantamento feito na época mostrou que o programa custaria em torno de 4 milhões de reais por ano. Hoje, o governo do estado gasta mais de 15 milhões de reais no período para manter 685 jovens em unidades de internação provisória e cumprindo semi-liberdade com legais. O dinheiro para financiar um programa como esse já existe e não necessariamente precisaria ter a origem nos cofres públicos. O recurso poderia sair do Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente. O fundo foi criado em 1990, junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e recebe valores de arrecadação de multas por infrações ao Estatuto e também doações de imposto de renda de pessoas físicas e também empresas. Nesse momento, na conta estão cerca de 17 milhões de reais. Mas então, por que esse dinheiro não é usado? A burocracia, a falta de compromisso, o olhar de criança e adolescente, acaba emperrando e aí acaba novamente voltando a estaca zero. Isso tudo faz com que esses valores fiquem emperrados ali. O fundo é gerenciado pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. O conselho é formado por 10 representantes da sociedade civil, indicados por entidades e movimentos sociais, e 10 conselheiros governamentais, indicados pela Prefeitura. São eles que elaboram os programas e os editais, mas é o governo responsável por executar os projetos. Quanto o Conselho gastou em 2022 com criança e adolescente no Rio de Janeiro? Olha, nada. Nem o presidente do Conselho tem a explicação de por que os projetos não vão para frente. Nós conseguimos aprovar plano de ação, plano de aplicação, guarda subsidiária. O Conselho fez o seu papel. O que está faltando é justamente o governo fazer o seu, de assinar o cheque e encaminhar os valores a quem tem que ser pago. Tá? Porque, torna a dizer, o Conselho Municipal, ele delibera, ele não executa. Quem executa é o poder público. E o que está faltando é justamente isso, a vontade política, a vontade de chegar à ponta e resolver. Não adianta você ter dinheiro e estar fazendo campanha de dinheiro de arrecadação. Agora, o que está faltando é a vontade política. Nós temos 4 empresas que disseram que vocês têm dinheiro no fundo, vocês estão com incapacidade de estar gerindo esses recursos. Então, nós não vamos depositar. No extrato, o rendimento e o valor na conta. 17 milhões e 497 mil reais. Segundo o Conselho, cerca de 9 milhões estão disponíveis para uso. O restante está comprometido com programas em andamento, mas que ainda não foram pagos. Esse é um dinheiro que não pode ser usado para nenhuma outra finalidade. É assim, perverso a situação que o município do Rio, em relação às suas crianças, vivenciam por conta de um valor que está ali, que não é dinheiro extraído de empresa nenhuma, são doações que pertencem ao Conselho e tem que estar diretamente ligado para atender as instituições, a sociedade, em todos os planos de ações e aplicações que este Conselho está realizando. Dinheiro parado e centenas de adolescentes sem o acompanhamento necessário do governo. Você acha que ele vai embora ou faz mais alguma coisa? Já se me embora.
Eles te botaram algum curso, alguma coisa ou não? Não? Vou estar junto com ele até o final. Eu tenho fé que ele vai sair daqui no curso, trabalhando e vamos juntos. Que coisa que você achava que ia ser mais legal na CREA se tivesse? Jogar bola, videogame, plástico, aí eu vejo lá. Ele já chegou a fazer um curso lá? Não, nada não. E a senhora acha bom se fizesse alguma coisa dentro do Com certeza, né? Porque agora não tem esse processo aí todo, que ele estaria fazendo curso, entendeu? Da primeira vez, aí não podia intervir, mas infelizmente não tinha curso, não tinha nada. A senhora se preocupa daqui para frente o que pode acontecer? Com certeza. O RJ2 foi atrás de respostas e entrevistou o secretário de Assistência Social do Rio. Adilson Pires admitiu que o dinheiro do fundo não é usado e apontou as falhas no programa de liberdade assistida. O senhor considera, então, pela visão da secretaria, que essa medida essa medida socioeducativa, essa medida de liberdade assistida, ela está sendo cumprida da maneira adequada no município do Rio de Janeiro? Olha, eu considero que sim, ela está sendo cumprida, mas ela pode melhorar muito. Nós já tivemos um momento que era melhor, esse projeto que nós tínhamos aqui chamado Passo a Passo, e a gente vai retomar o projeto, a gente vai organizar esse projeto para ele voltar a funcionar agora, brevemente, e a gente poder atingir as metas, que são essas metas de reinserção desses jovens que nós fazemos o acompanhamento deles, né? Hoje a gente tem disponível no Fundo dos Direitos, né, do Atendimento à Criança e Adolescente, cerca de 17 milhões de reais. Por que a Secretaria de Assistência Social tem uma baixa execução desse dinheiro? Olha, eu poderia ficar aqui te dando um monte de justificativa, mas eu não vou fazer isso. Eu acho que é um erro, né, que já vem acontecendo há algum tempo na estrutura da Secretaria. A determinação minha na retomada nossa, estou aqui há 2 meses, é de que a gente precisa executar o dinheiro do fundo. Mas, secretário, por que a dificuldade para gastar o dinheiro? Existem essas questões de uma burocracia, mas também de uma legalidade. O que nós estamos fazendo aqui é o quê? É aprimorar os sistemas, aprimorar o sistema de prestação de contas, ter equipes mais eficazes para dar velocidade à prestação de contas e assim a gente poder gastar o dinheiro todo, mas gastar bem, gastar com foco no que é o principal, que é a criança e o adolescente. A gente espera que o que o secretário chama de erro seja logo resolvido, corrigido, né, para o bem desses jovens. E a Polícia Militar e a Civil prenderam o chefe do tráfico